Eu sempre gostei muito da história dos valdenses. Desde pequenininha, meus pais contavam e eu vibrava com as histórias. E isso já foi fortalecendo, né? A importância dos pais contarem histórias, histórias reais, histórias de fé, histórias de mártires, né? São histórias, inclusive, os próprios valdenses contavam para os seus filhos histórias de mártires, e isso fortalecia as crianças para que no futuro eles mesmos entregassem a vida se preciso fosse, né? E nós sabemos que muitos de nós, né, passaremos por isso. Então é um tema que nós buscamos trazer novamente, preparando uma geração que, se preciso for, dê a sua vida para Deus, né? E hoje nós vamos então ver um pouquinho mais sobre essa questão, né? Os jesuítas e os mártires, e os valdenses. Então, a origem dos valdenses, muitos atribuem a Pedro Valdo. Pedro Valdo era um rico comerciante de Lyon, e ele era católico, muito devoto, inclusive enviou suas filhas para serem freiras. Mas ele começou a ver as incoerências da igreja e começou a rebater, e a igreja viu, não, você só pode pregar com a nossa autorização. E o que a gente falar que você pode pregar, porque você não tem credenciais, né? E ele falou, não, antes importa obedecer a Deus que os homens. E ele foi excomungado e teve que fugir, e muitos dizem que ele foi para a região lá dos Alpes Cósseos, na Itália. Mas, na verdade, os outros historiadores dizem que os valdenses remontam de muito antes do próprio Pedro Valdo, né? Já ali nos primeiros séculos, essa região aqui, né, o norte da Itália, abrigava muitos dos dissidentes, que eles iam fugindo, né, ali principalmente da região de Roma, muitos clérigos que eram contra algumas coisas erradas da igreja que eles pregavam, eles iam todos fugindo lá, para aquele mesmo lugar, e foi um refúgio dos dissidentes, né? E então tem registros, né, de 1365 já falando da heresia valdese, né? Então também diz que esse nome é derivado de vales, né, dos vales da região. Então essa é um breve resuminho, né, da origem dos valdenses. Eu gostaria de tratar um pouco sobre os barbas. Os barbas, eles eram professores, eram os pastores eles não chamavam de pastores, chamavam de barbas, que eles educavam o povo, eles pregavam, ensinavam, né? Era a instrução do povo, né? Esse é o papel dele. O que eles ensinavam? Essa aqui chama-se Escola dos Barbas, né? O João já mostrou um pouquinho lá dentro, fica em Angronha. E lá eles instruíam era uma escola não para crianças, aqui era uma escola para preparar novos barbas, tá? Eu, quando fui, eu tinha a ideia que não, que era escola para crianças, mas não. Eles formavam, era um seminário deles. E lá eles memorizavam as palavras, eles já, na verdade, já desde criança eles decoravam, né? Mas ali eles se aprofundavam ainda mais, e eles produziam muitos manuscritos da Bíblia para essa divulgação, entregar, como a gente viu, né? O João falou pela manhã. Eles ficavam 3 invernos aqui estudando. Por que nos invernos? Porque no verão eles estavam trabalhando, trabalho útil, né? Eles armazenavam um alimento para estocar, e daí no inverno eles vinham aqui e ficavam estudando. E no inverno era mais difícil de virem os católicos, os invasores, porque a neve cobria os rastros deles, então era mais complicado, é uma região muito fria, né? Então já dificultava um pouco. Depois da formação desses 3 anos, 3 invernos que eles estavam lá, alguns desses barbas, né, esses novos estudantes, se tornavam pastores ou professores, daí sim também de crianças, ou iam para várias comunidades, porque os valdenses não se concentravam apenas aqui. Teve uma comunidade muito grande que foi para Calábria, e tinha na Boêmia, em várias partes da Europa toda, na Alemanha, os valdenses foram, né? Então, hoje na região ali da Polônia, República Tcheca, né? Muitos eram comportores, vendiam livros. E também, além de livros, eles também eram comerciantes, né? E eram alunos em universidades. Eles iam para grandes universidades não para aprender, mas para quê? Para convencer os outros colegas. Pelo exemplo deles, eles iam falando, colocando ideias na cabeça dos seus colegas ou professores, e assim iam evangelizando.
mas não era fácil, né? Porque certamente muitos eram denunciados. A média de vida desses barbas era de 3 anos e meio. Já pensou? Nossa. 3 anos e meio era a média de vida. Por isso que a maioria não se casava, não tinha famílias, porque era muito arriscado deixar uma família. Então, era praticamente assim, eu vou fazer esse curso de teologia para morrer. Hoje em dia a gente não teria, né? Eu acho que não teriam tantos alunos no curso de teologia se esse fosse o destino. Ao mesmo tempo de ministério de Jesus. E como eu falei, né, foi difundido em toda a Europa. Eles conseguiram assim expandir e, inclusive, quem leu já o Grande Conflito, aquelas pinturas que foram feitas que John Hus viu, né, que eles retrataram numa parede uma pintura tanto do pontífice com as roupas finas e Jesus com os discípulos. Vocês lembram dessa parte do Grande Conflito? Que o John Hus viu aquelas 2 pinturas, né? O Papa todo adornado e Jesus simples, e fizeram ele pensar, provavelmente foram valdenses que fizeram essas pinturas, que estavam se difundindo, não podia falar, pregar, eles usaram o seu talento também ali, né? Para estar pregando. Então, algumas crenças dos valdenses era a Bíblia como fundamento, rejeição das tradições católicas diversas, né? Eles tinham uma vida simples. Eles criam no batismo de adultos, porque as igrejas demais ali, né, eles batizavam bebês. E eles tinham grupos de observadores do sábado. Isso é uma coisa que eu achava, né, quando a gente era criança. Não, todos os valdenses eram guardadores do sábado. Mas não era bem assim. Existiam grupos que guardavam o sábado, principalmente os mais no início, nos primórdios, né? Depois ali da época da reforma que a gente vai ver, eles foram se afastando desses ideais, né? Então, a educação. As escolas deles, eles não tinham como a escola dos barbas, a sala de aula e lugarzinho, não. Às vezes era numa casa, às vezes era numa caverna, escondido, ou, né, se era verão, embaixo de uma árvore. E sempre de forma clandestina, porque eles eram muito perseguidos, né? As crianças, desde bem pequenininhas, eles memorizavam muitos textos da Bíblia. Cuidado com o comportamento, com as palavras. As crianças eram ensinadas a serem muito discretas e só falar o necessário, no momento certo. Porque se elas falassem alguma coisa que desse a entender alguma coisa, ela podia acabar com todo aquele povoado que tinha, se ela falasse alguma coisa desnecessária no momento errado. Então, eles aprendiam só a falar no momento certo, eram bem educadinhos. Inclusive, conta a história que eles contavam muitas mentiras, né? E contaram que as crianças valdenses contaram para o Duque de Savoia, que era o maior... como é que fala assim, perseguidor deles, que era o soberano daquela região, falaram que as crianças tinham um olho na testa, tinham dentes pretos, começaram a inventar um monte de coisa. Era uma coisa bem horrorosa. E daí, sabe o que aconteceu? Aquele duque, ele pediu um encontro para ver o que eles falavam, o que eles ensinavam, e daí ele pediu para que levassem crianças, para ele ver essas crianças. E ele viu que aquelas crianças eram as crianças mais lindas que eles já tinham visto, mais educadas. Então, eles mudou de ideia, né? Então, isso aí nos lembra, né, de como muitas vezes a nossa imagem é denegrida, aqueles que buscam fazer o correto, mas a verdade sempre vence, né, no fim. Eles aprendiam os valores éticos, né? Nos primórdios, eles não lutavam, os valdenses, no início ali até 1200 e pouco, eles eram pacíficos, eles morriam. Quantas vezes já ouviram a história de que eles foram queimados numa caverna, né? Eles colocaram mais de 3.000 pessoas, morreram numa caverna queimados. Depois que eles foram se juntando com a reforma, veio aquela ideia de luta, e daí sim eles começaram a defender a sua própria vida, né? Mas eles eram muito éticos, o valor do ser humano, né, da vida. E eles trabalhavam muito a questão das habilidades práticas, né? As crianças desde pequenininhos aprendiam o ofício
dos seus pais, né? Eles eram... porque eles depois dependeriam disso também para estar pregando a mensagem onde quer que eles fossem. Essa é uma coisa muito triste na história deles, né? Muitos foram exterminados, muitas vilas valdenses foram totalmente dizimadas. A gente tem uma ideia, né, que o que a gente sabe é ou eles foram queimados na caverna ou lançados de cima do penhasco, mas eles faziam coisas horrendas com as crianças e com todos, assim, foi muito triste o que eles passaram e ficaram firmes. Cada vez que eram mais perseguidos, mais firmes eles ficavam, né? Então, infelizmente, o que foi acontecendo depois com o tempo, eles tiveram alguns períodos de trégua, de paz, e nesses períodos de paz, o que aconteciam? Eles iam se distanciando, né? O que acontece com todos, né? Vão se apostatando e foram aceitando algumas coisas que eram impostas pela igreja. Não, para você poder usar tal coisa, você tem que ir na missa. E daí começaram a ir na missa, começaram cada vez, né? Tem que ser domingo, dia de guarda. E foram se conformando. Até que nesse ano de 1532, houve um sínodo de todas as igrejas valdenses. Eles convocaram a igreja da Calábria, lá da Morávia, de toda aquela região da Suíça. E eles, então, quiseram fortalecer os laços com os reformadores. Oba, tem gente pregando coisas similares com a nossa, vamos juntar forças, né? E eles, então, convocaram, né, os albigenses, alguns ainda que tinham escapado, Boêmia, Suíça, França. E eles foram, então, definiram que agora não seriam mais bárbaros, seriam chamados de reverendos. A língua oficial agora seria o francês. E antes eles tinham uma língua própria, né? E o dia de guarda agora seria, então, o domingo, para padronizar. E houveram alguns barbas, 2 especificamente, que foram muito contra, e eles, então, mandaram cartas para os irmãos da Boêmia e Morávia, e falando o que tinha acontecido, e esses irmãos ficaram muito chateados também, mandaram cartas, mas não teve jeito. O que aconteceu, que teve novamente um sínodo no ano seguinte para ver o que ia ser feito, e eles confirmaram o que havia sido decidido no ano anterior, e esses 2 barbas e alguns outros, né, que se aderiram posteriormente, foram chamados de sabatates, porque eles ainda quiseram manter as tradições antigas, e sabatates também era um nome que era dado para os guardadores do sábado. E eles então pegaram muitos desses documentos históricos e levaram junto, e se perdeu muita coisa. Mas essa é um pouco da história, né? E a partir de então, os valdenses foram caindo, tendo um declínio espiritual muito forte até hoje, que os valdenses, eles estão totalmente secularizados, né? Aprovaram o casamento homossexual e muitas outras coisas. Importante dizer que ainda existem os valdenses. Existem, Inclusive, muitos vieram aqui para a região do Uruguai, na Segunda Guerra, né? Tem uma colônia grande lá, mas eles já é uma igreja evangélica normal, né? Eles se juntaram lá na Itália com os metodistas. Então, a reforma protestante, a gente vai ver um pouquinho mais agora, chegando para a parte da educação. Eles prezavam muito para a democratização da educação. Todo mundo deveria aprender a educação para poder estudar a Bíblia e por si mesmo não depender do padre ou de outra pessoa para estar dizendo o que é para fazer, né? Eles mesmos ter a sua própria capacidade de ler, né? Ele vai ler e ele mesmo vai saber se educar. Educação e disseminação das ideias, né? Para espalhar aquelas ideias. Um pensamento crítico. Agora cada um vai pensar por si. Não precisamos de ninguém pensando por nós. Investigação, ver se é de fato assim, ser bereano, né? Eles prezavam muito sobre isso. Uma independência intelectual. E a Bíblia como a parte do currículo, como a gente viu, a Bíblia sendo o centro da educação. Isso é o principal. E eles prezavam
a ideia principal deles no início foi essa, né? Tanto é que os reformadores aqui, o Calvino, ele batalhou muito, ele que fundou a Universidade de Genebra. O Lutero, né, ele falava que as pessoas precisavam aprender a ler e ler na sua língua natural, né, a língua vernacular, para que cada um entendesse, não precisava mais ser tudo em latim, né? E o Melanchthon, ele foi também conhecido como professor da Alemanha, e ele fundou várias universidades, inclusive a de Wittenberg. Agora a gente vai passar para uma outra parte, que são os jesuítas. Eu creio que todo mundo já tem um pouco de conhecimento, né, sobre a ordem dos jesuítas, que ela foi fundada pelo espanhol Inácio de Loyola em 1534. Foi fundada lá na França. E o propósito dela, vocês sabem qual que era? Exatamente. Eles queriam acabar com os protestantes, acabar com a reforma. E eles foram muito bem sucedidos. Eles pensaram, como é que a gente vai fazer isso? E eles foram bem certeiros, né? Eles foram expulsos de vários países dessa ordem, porque eles eram, até no voto deles, eles têm que jurar, matar, exterminar, se preciso fosse, né? Essa fome, frio. Exatamente. Se vocês forem ler como é que fala, né? O voto deles, né? É um negócio bem, bem feio mesmo. E era tão feia a coisa que vários países expulsaram eles, inclusive aqui no Brasil, o Marquês de Pombal, no século XVIII, mandou eles embora. Sai daqui vocês. Foram expulsos aqui do Brasil, né? O símbolo deles aqui é Jesu Hominum Salvator, né? Jesus Homem Salvador. E tem algumas explicações de que são cada uma dessas partes do símbolo deles. Mas o que eu achei interessante que o Inácio de Loyola, ele focava muito nos exercícios espirituais. Não sei se vocês já ouviram falar. É muito daquela questão de você imaginar. E é a tal da oração contemplativa, que infelizmente hoje a gente tem visto entrando no nosso meio. É você imaginar que você está entrando num lugar, você vê tal coisa, você sente, experimenta. Isso é muito perigoso. Então, isso já é jesuíta, tá? Então, se vocês algum dia se depararem com algo nesse sentido, fiquem já com o pé atrás, vão pesquisar mais a fundo, tá? Então, vamos passar à frente aqui. Olha só que interessante, quando a gente fez essa viagem para fazer as gravações, a gente se deparou lá em Genebra, que Genebra foi uma das cidades protestantes, né? Foi onde muitos reformadores fugiam para Genebra, porque lá foi a cidade de Calvino, e ele, né, abraçou, né, depois vai sair logo agora essa semana um vídeo contando algumas questões envolvendo os reformadores, que, para quem não sabe, eles não foram assim santinhos. O próprio Calvino teve a Inquisição, que matou muita gente também. E olha só o que a gente viu. Aqui é o Muro dos Reformadores. Vocês conseguem entender que símbolos são esses? Ó? Aqui é a Catedral de Saint Paul, que era a igreja que Calvino pregava. Lá no meio do vitral tem o símbolo. Aqui é o Auditório do Calvino, símbolo maçom. Então, eles conseguiram, eles foram vitoriosos. Isso aqui foi feito, claro, mais recente, né? Mas eles conseguiram implantar tão bem que hoje a cidade de Genebra, no Muro dos Reformadores, e todos os símbolos da reforma tem o que lá? O carimbo dos jesuítas, né? Aqui é uma igreja em Luzerna, que fica ao lado de Torre Pelite, e ali era a região dos valdenses, lá no território, né, de Turim. E nessa igreja, só contando mais um detalhe, né, muitas crianças valdenses eram raptadas, tiradas dos seus pais e levadas para um convento, e né, ficava aqui ao lado. E essas crianças, eles tinham que virar freiras ou padres, mas se aquelas crianças não aceitavam,
provavelmente as crianças um pouco mais velhas, né, eles matavam essas crianças, né? E muitos padres tentando fazer chantagem emocional com os pais, falar assim, se vocês se batizarem católicos, a gente devolve os filhos, mas não tem registro de nenhum pai que tenha voltado atrás, né? Então muitas e muitas crianças foram enviadas, né, para esses locais. E aqui em cima dessa igreja da Chiesa San Giacomo, tem esse símbolo aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver, acho que está muito pequenininho, mas aqui eu vou ampliar para vocês. Esse aqui é o símbolo do que, vocês sabem? Da maçonaria, né? Eles usam. Então, vocês veem como está tudo ligado, maçonaria com jesuítas e Illuminati, tudo mesmo, farinha do mesmo saco, né? Como se diz. E eu não sei se alguém já ouviu falar desse Alberto Rivera. Alberto Rivera, ele foi um padre jesuíta. Desde criança ele foi dedicado, né, ao sacerdócio, e ele veio a se converter, ele virou cristão protestante, e ele começou a expor o que acontecia dentro do jesuitismo, e ele conta algumas coisas que os meninos, quando eles têm mais ou menos, eles pegam rapazinhos de 12 anos mais ou menos, que tem potencial, pegam aquelas crianças, aqueles meninos, e preparam eles para eles serem bem educados, cultos, inteligentes, e eles vão e mandam para as igrejas. E a gente vai vendo os resultados, né? E a gente vai ver principalmente agora na questão da educação, que é o nosso foco hoje, né? Então, essa é uma história bem... E a gente vê, né? Como é que vão aparecendo pessoas? Vão começando já desde novinhos, vão crescendo ali junto e vão tomando conta, né? Pegando confiança. E... ficou tão pequenininho aqui, né? Nem dá para ler. Mas a Igreja Católica foi aprendendo a como lidar com esses hereges. Esse aqui é o São Francisco de Assis. Ele e o Pedro Valdo, eles pregavam as mesmas coisas. Exatamente, tinham os mesmos ideais. Só que o Pedro Valdo... Ah, obrigada. O Pedro Valdo, ele não se conformou e ele pregou. Já quando foi na época do Francisco de Assis, poucos anos depois, a igreja já sabia que ele tinha como lidar com ele. E ele falou, não, então vamos agregar. Então aqui, ó, vou ler só um pedacinho, né? A Roma compreende completamente o que nenhuma outra igreja jamais entendeu. Como lidar com os entusiastas. A Igreja Católica não se submete ao entusiasmo nem prescreve, mas o usa. Ela, portanto, usa a lista em seu serviço. Ah, vem cá, você está querendo fazer alguma coisa? Vem cá, vamos colocar alguma coisa para tu fazer aqui dentro, para não perder, né? Então, alguém diz então que para permanecer na comunhão da igreja, ele deve ser apenas um ouvinte e que se está decidido a ser um líder, precisa começar sendo um separatista. Isso se alguém fala, né? Ah, você está com novas ideias? Sai, vai ser um herege em outro lugar. E daí, se isso acontece, a pessoa vai lá, cria um outro movimento. A Igreja Católica fez ao contrário. Não, você vem trabalhar para mim. E isso aí foi sendo usado, inclusive, no jesuitismo, né? Usando as pessoas que tinham outras mentalidades, né? Então, o que aconteceu? Depois da reforma, que foi aquele boom, né? A pregação, Lutero, a imprensa foi espalhando por todo lugar, eles foram se conformando, eles começaram a olhar mais para si, começaram a ver, o calvinista pensa uma coisa, o luterano outra, começaram a debater entre si as questões de doutrina e foram esquecendo da missão, esquecendo de preparar os filhos. Eles começaram a ter essas corrupções, né? E esse zelo deles foi redirecionado. O que aconteceu? Né? Então veio uma luta entre o protestantismo degenerado e agora o catolicismo regenerado, com os jesuítas que vieram para isso, para combater. Pegou os coitados ali, né? Tudo se debatendo, os protestantes, foi um prato cheio para os jesuítas. Os protestantes tiraram seus filhos de escolas distantes e os colocaram sob cuidados dos jesuítas. Eles conquistaram os alemães em seu próprio solo, em seu próprio lar e arrancaram deles parte de sua terra natal. Isso está num livro que fala sobre a história dos papas. Então, o que eles fizeram? Criaram escolas. Vão estudar, vem estudar com aquela roupagem.
E as escolas dos protestantes eram algumas distantes, né? Tinha lá em Genebra, outra na Alemanha. Agora os padres jesuítas fizeram em outras localidades. Os protestantes, em vez de mandar para longe, mandavam para lá. E eles sabiam que até os 12 anos era o momento de formação das crianças. E eles, então, foram mudando a mente daqueles jovens que iam para a escola. Geralmente, classe média, classe alta, né, que eram os enviados. Esse aqui é um colégio nos Estados Unidos, lá tem muitas universidades, colégios jesuítas. E lá, então, o que eles prezam, a educação jesuíta? Eles prezam, né, ensinam toda a doutrina católica, né, que nós conhecemos. A memorização é um ponto muito forte. Memorizar tudo. Não aprender. Será que vocês já tiveram isso? Tem alguma semelhança com a escola atual? Você decora, passa a prova, no outro dia você não lembra mais nada do que você decorou, né? Submissão à igreja, lealdade ao Papa. Você aprende que tudo que o Papa fala é lei, você tem que simplesmente abaixar, né, a cabeça e ser submisso ao que se fala. Um controle rigoroso sobre o pensamento do aluno. Então, o aluno não pode começar a pensar além de até, né, de onde eles deixam. Aqui, não, você está errado, não pode pensar assim, tal. Não tem essa liberdade para pensar, né? Um rigor acadêmico, muita disciplina, né? É muito rígido. E só que é tudo muito superficial, eles não absorvem aquilo para si, né? Não aprende profundamente. Sem o pensamento crítico, independente, né? Como a gente falou, você não consegue ter suas próprias opiniões. Você tem que... a sua opinião é a opinião da igreja. E extinção da originalidade e o amor à verdade, né? Isso é muito triste ver hoje, né? As pessoas não têm mais o amor pela verdade. Você tem que amar o que a igreja manda. Se você pensa diferente, já não é mais certo, né? Você tem que ter bitolado, né? Um pensamento bitolado. Competição, aqui é uma coisa muito interessante, essa questão de títulos, né? Qual o melhor aluno? Quem tirou a melhor nota? Quem está em primeiro lugar? Né, o troféu, a premiação, os títulos, doutor, pós-doutor, né, especialista. Então, até o título de aluno, né, vocês sabem o que é aluno? É sem luz. Então, veio tudo daí, dessa educação jesuíta, que o único que tem a luz é o professor, o aluno não tem nada a agregar. E é diferente da educação modelo hebraico, né, o judeu, que cada um tem a família, né, todo mundo, desde a criança até o idoso, tem algo para agregar, né? E o objetivo é não permitir que ninguém saísse sob o manto da igreja. Então eu estava ali observando para que a igreja tivesse domínio de toda aquela, né, aquela população, aquela classe. E aqui a gente vê, né, alguns lugares aqui, os 7 povos da missões, aqui no sul do Brasil, como foi forte essa educação jesuíta, né? Eles dominavam os índios. Se o índio ele aceitasse o cristianismo, fosse batizado, ele podia não ser mais escravo, né? Se não aceitasse, continuava escravo. Aqui as grandes universidades, né, a Yale e Harvard, todas elas começaram protestantes, mas foram se infiltrando os pensamentos jesuítas e hoje elas são dominadas por eles, né? O papado reconheceu o ponto vulnerável no protestantismo, que era a base deles, né? Eles estavam nas disputas, eles então vão pegar logo na base, que são as crianças. Os professores protestantes, eles estavam despreparados para o ataque. Eles não tinham sido, a educação deles já tinha sido deficiente, não estavam preparados para lidar com esse novo ataque, né, dos jesuítas. E eles então se espalharam tanto por toda a Europa como o Novo Mundo, nos Estados Unidos, nas Américas, e foi muito forte essa influência deles, e é vista até hoje, né? Agora a gente vai ver um pouquinho
sobre esses efeitos, né, na época de 1844, né? Nessa época, as igrejas elas estavam moralmente como a sua mãe. Então, elas vieram de um sistema, as pessoas estavam educadas a pensar como jesuítas, a só fazer, agora não necessariamente ser submisso ao Papa, mas ser submisso ao líder da sua igreja. Agora você era submisso ao que o pastor falava, você não tinha direito de pensamento. E essas igrejas, então, quando receberam a mensagem, elas estavam tão contaminadas que elas acabaram se tornando igual a mãe, que era a Babilônia, né? Então, isso foi o efeito dessa educação na mensagem do primeiro anjo, foi muito forte. Muitas pessoas deixaram de aceitar por conta disso. Os alunos que seguiram cegamente seus mestres, ao invés dos princípios divinos, estavam presos aos costumes, tradições, organizações e líderes no momento em que o Espírito de Deus os estava chamando a seguir a verdade. Infelizmente, muitos não abraçaram a verdade por medo, né? E muitos que abraçaram não se aprofundaram, tanto é que depois do grande desapontamento, quantos que sobraram, né? Foi um grupo muito pequeno, porque eles não estavam realmente arraigados, não era o amor pela verdade. Esse livro aqui, não sei, quantos conhecem esse livro? Quem não conhece, olha, eu sugiro que adquira o mais rápido possível. Essa palestra aqui que eu estou dando, as outras todas, né, tem grande parte disso aqui, ó. Sutherland. Ele foi um contemporâneo de Ellen White. Foi o diretor de Madison? Sim, junto com o McGann, né, Percy McGann. Tem esse livro e Madison, a Linda Fazenda de Deus, né? Que é um livro também muito bom, escrito pelo Sutherland. Cisternas vivas ou fontes? Esse eu nunca li também, mas é dele. Dizem que é muito bom esse outro livro também. E nesse livro aqui, ele fala o seguinte, na página 24. O que as igrejas protestantes enfrentaram em 1844, nós adventistas do sétimo dia estamos enfrentando hoje. Veremos como as denominações protestantes se opuseram aos princípios da educação cristã e dessa forma deixaram de instruir seus jovens para dar o clamor da meia-noite. Jovens adventistas do sétimo dia, milhares dos quais, estudando em escolas do mundo, não podem dar-se ao luxo de repetir esse fracasso. Olha só, a gente vai passar pela mesma coisa, a gente não pode fazer como aconteceu. Aquele poderoso brado, caiu, caiu Babilônia, produzido pela queda moral das igrejas populares, nunca teria sido dado se elas tivessem permanecido fiéis aos princípios da educação cristã. Se os adventistas do sétimo dia chegarem ao alto clamor com a mesma experiência vivenciada pelos protestantes no período do clamor da meia-noite, também serão como virgens loucas para quem a porta foi fechada. A ciência da verdadeira educação, essa é a citação da Ellen White, tá? A ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na alma que não se possa apagar pelo erro tão abundante em toda parte. A mensagem do terceiro anjo é verdade, luz e poder. Então, olha como é importante hoje a gente aprender a verdadeira educação para a gente não incorrer nos mesmos erros que aconteceu com aquele povo quando eles receberam a primeira mensagem, né? A mensagem do primeiro anjo. Aqui uma imagem do Sutherland. Ele foi professor, uma história muito bonita, vale a pena ler. Ele e o Percy McGann foram os únicos que seguiram à risca as orientações de Ellen White em relação à educação. Tudo que ela falava que era para fazer, eles implantaram nessa escola de Madison. E Deus abençoou grandemente essa escola. E ele escreveu uma carta para esse Dixon da Associação Geral, falando 5 áreas que ele via que estavam, na visão dele, ele disse que eram transgressões, né? Ele usou essa palavra, que estavam em desarmonia com a palavra de Deus, que estavam introduzidas dentro das escolas adventistas naquela época. Eu vou compartilhar essas 5 áreas com os irmãos. A primeira era o incentivo e reconhecimento. O que seria isso? O que provoca, né?
incentivar é bom, reconhecer é bom, mas de que maneira? Será que é através de premiações, né, de prêmio de melhor aluno, que o outro... Porque isso é muito... A gente viu, isso é dos jesuítas. A maior honra dos jesuítas é ele ser melhor do que o outro, deixar o outro para trás. Eu sou melhor que você. E é uma desonra você ser o último. Então, sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Isso provoca o quê? Disputa, rivalidade, promove cobiça por posições, autoridade e o desejo por honras, né? A vaidade. Então, isso aí ele colocou como primeiro ponto que estava errado dentro da instituição. O segundo, a literatura pagã. Hoje, acho que foi ano passado, eu fui na loja da Novo Tempo Store, ali, que a gente tem ali em São José, na Grande Florianópolis, e eu fiquei apavorada em ver alguns livros que estavam sendo vendidos lá para os alunos. Tinha a Senhora, o Cortiço, tinham livros vendidos assim dentro da... Romance. Romances. Claro, eles disseram, isso aí é para o vestibular, mas... essa literatura que Deus pede que a gente ensine, que as nossas escolas promovam, né? Que tem doutrinas contrárias à Bíblia, palavras de baixo calão, né? Cenas de obscenidade, de brigas, assassinatos, coisas que não agregam, né? Misticismo, espiritualismo, obscenidade, crimes, blasfêmias. Então, literaturas, tudo que você deixar o seu filho ler, você primeiro leia, né? Vê se passa na peneira lá do crivo de Filipenses 4:8, é pura, é justa, é amável, é de boa fama. Né? Então, ele falava, não, a literatura pagã não tem onde entrar na nossa igreja. E aqui agora eu lembrei uma coisa, eu vou falar. A questão de músicas pagãs também. Ele não colocou isso, mas eu vou colocar. Muitas vezes nós deixamos entrar músicas que a gente não conhece a origem delas para dentro do nosso lar. Inclusive tem hinos do nosso inário que são de origem pagã. Vocês sabiam disso? Tem um vídeo lá no canal. Tem vários hinos, eu acho, do inário, mais de 20 hinos, que não deveriam, entre eles, hinos espíritas, de adoração a Maria. Então, tudo que a gente vai ler, estudar, ou ouvir, consumir, pesquisemos, irmãos, porque o inimigo está desesperado para que a gente deixe aquele preguinho lá na nossa casa para ele ter acesso. Então, vamos pesquisar tudo que a gente lê, o que a gente come, o que a gente ouve, tudo a gente precisa ter muito cuidado. Recreação errada, né? Ele falava assim, que a gente deve ter recreações, como a gente teve agora, na Caça ao Tesouro, foi uma recreação saudável, mas existem recreações que não são saudáveis. Por exemplo, esportes competitivos, que sempre tem que ter um vencedor. Ellen White é muito contra esse tipo de competição, né? Disputas, rivalidade. Até a gente ouviu um amigo nosso contando testemunho que ele se batizou e daí ele foi, vou jogar futebol agora com o pessoal, agora não vai ter briga, não vai ter mais nada. Daí ele chegou lá, disse que já levou um chute na canela. Eu falei, não, irmão, mas agora não pode fazer isso. Daí ele falou, não. Daí ele falou assim, mas vocês não são cristãos? Não, isso aqui é só lá fora, aqui dentro é outra coisa. Aqui no campo não tem isso, aqui não tem coisa de cristão. E ele quase saiu da igreja por causa disso. Então, os esportes, eles promovem muito essa questão de rivalidade, né? Falta de contato com a natureza. Quantas vezes dentro de uma sala de aula, fechada a 4 paredes, as crianças, né, os jovens, não têm esse contato com a criação de Deus e podem até ver nos livros, mas qual a profundidade você vendo no livro ou você vendo, né, tocando? Então é muito diferente. A gente tem que aprender diretamente com a natureza, né? A gente não dá devida importância, né, às ciências naturais ensinadas de forma árida e engessada, né? Muitas vezes a gente aprende, é uma coisa tão sem graça aprender biologia, mas se vai ali pessoalmente, a gente tem muitas lições, né? E a educação dos pais. Muitos pais não têm o treinamento que estão tendo agora, aprendendo, ou tendo novos subsídios, ou pelo menos uma linha de como se aprofundar mais, né? Então, os pais precisam estudar, estar preparados
para poder guiar os filhos no caminho correto, né? Ensinando a verdadeira educação. E agora eu trouxe aqui uns pontos para a gente analisar. Eu estudei minha vida inteira na escola adventista e depois eu pensei, será que a gente está seguindo esses pontos que o Sutherland falou que não deveriam ser seguidos, ou ainda estão presentes esses fragmentos jesuítas? Só para eu entender, aqueles itens ali que foi colocado foi que Sandler escreveu para o presidente. Não era presidente, era alguma função da educação na Associação Geral. Da Adventista. Sim, da Associação Geral, da Igreja Adventista, sim, exatamente. Mas, pelo jeito, não mudou, né? Então, será que hoje, né, a gente tem visto ainda nas escolas memorização ou o pensamento crítico? Será que as crianças estão aprendendo a pensar por si mesmas? Será que as aulas estão sendo mais na natureza ou mais entre quatro paredes? Quem que está, os pais que estão cuidando a escola da educação dos seus filhos? Será que há competições? Será que eles estão aprendendo trabalho útil, né? E será que a Bíblia é o livro base das escolas? Será que esse é o ambiente para a gente preparar a última geração? Será que eles estão sendo bem preparados? Hoje é uma questão meio complexa, né? Porque a gente tem uma legislação a ser seguida. Mas o quanto a gente precisa, né? Eu tenho um palestrante chamado Joshua White, não sei quantos já ouviram falar nele, e ele fala que ele foi educado pela mãe, nos Estados Unidos é permitido, né, educação domiciliar, e eles tinham que seguir o currículo. E ela falou, não, eu sigo todo o currículo, tinha que ensinar evolucionismo. Ela ensinava, ó, evolucionismo é isso aqui, mas o criacionismo é assim, como você vai rebater, e ela ensinava tudo, estava seguindo o currículo, mas dava ênfase no lugar certo. Será que a gente está dando a ênfase no lugar certo? Para o que realmente precisa? E ficam algumas perguntas para a gente pensar. Devo ensinar os meus filhos matemática, português, ciências, inglês? Será que precisa? Precisa, porque eu vejo muitos casos de famílias educadoras, né, que não levam os filhos para a escola, mas também deixam as crianças abandonadas. E isso é um péssimo testemunho, né? As crianças precisam sim aprender as matérias, disciplinas, mas não dessa forma como é feita na escola, sentada no livro, a manhã inteira chega em casa, fica mais a tarde inteira estudando. Elas precisam aprender com prazer e da forma correta. Quando possível, né? Baseado ali na Bíblia. Claro que você vai precisar, uma hora, ter um livro de matemática, um bom livro de matemática para ensinar, porque você não vai conseguir ensinar tudo de matemática somente com a Bíblia. Mas, dando o foco correto. Devo seguir a BNCC? Foi como eu falei, a gente vai ensinando as coisas com foco correto, né? E a faculdade? Aqui mais para os jovens, né? O que vocês acham? Devo fazer faculdade? Não devo fazer? Agora eu quero ouvir vocês, comentário. Deve fazer? Quem acha que deve fazer? Quem acha que não deve? Quem acha que deve? Quem acha que não deve? Quem não sabe? Eu diria não. Mas como eu não sou jovem, não tenho pretensões de fazer faculdade, fica fácil para responder. Sim. Né? Mas assim, para quem é jovem, eu tenho filho jovem, não sei, mas eu acho que não. A gente tem que ver primeiro quanto tempo nos resta e qual é o nosso interesse. Qual o nosso interesse em fazer uma faculdade, né? Porque hoje, eu e meu esposo, a gente tem graduação, mestrado e eu vou dizer o seguinte, o que eu aprendi em tudo que eu estudei, eu podia ter feito, aprendido sozinha e aproveitado melhor meu tempo. Porque, principalmente, digamos, uma pós-graduação, você está ali só pelo título, não te agrega praticamente nada, né? Eu fiz um mestrado, o que eu aprendi? Aprendi a escrever, isso eu aprendi, né? Escrever melhor. Mas assim, para o nosso contexto hoje, se eu tivesse gastado esse tempo lendo Espírito de Profecia, eu teria
estaria muito à frente. Fala, irmão. Eu defendi a questão da faculdade, né? Mas quando eu falo na questão de faculdade, eu falo assim, a criança ela precisa, o adolescente, digamos assim, ele precisa ingressar no mundo de trabalho, digamos assim. Então ele precisa ter problema da formação técnica, tá entendendo? Isso eu defendo, é isso. Só que o professor também fala que você tem que ter um preparo muito grande antes, para quando eles caírem no mundo a estudar matérias mais técnicas do mundo lá fora, eles estejam com a sua fé muito bem consolidada para poder saber lidar com o que eles vão chegar a lidar lá fora. E assim eles fazem uma separação daquilo que eles precisam aprender da fé deles. Porque se não chegar na frente, cara, é uma mistura muito grande. Se não estiver bem... Até Ellen White falava, né, que muitos jovens poderiam ir e fazer como os valdenses, ir nas faculdades para fins evangelísticos, mas ela falava que a maioria das vezes os jovens não estavam preparados, poderiam ser corrompidos. Então tem que ser um jovem muito firme para não ceder. E agora então, por último, qual deve ser o propósito para crianças, jovens e adultos nessa questão da verdadeira educação? Qual que deve ser a finalidade da educação de cada um? Salvação, né? Tornar-nos missionários. Formar nossos filhos para serem missionários. Exatamente. Independente de onde ele faça, se ele vai ser um doutor, se ele vai ser um colportor, o que ele for fazer... Você vai para a África ou você vai ficar no Brasil? Exatamente, ele vai ser missionário onde ele estiver, né? Então, esse deve ser o foco principal. Eu vou fazer faculdade para quê? Para ganhar dinheiro? Muitas vezes pessoas a gente vê, eu conheci pessoas que entraram, não vou fazer medicina para ser missionário, mas é quando começa a ver, né, as possibilidades do salário, eu vou montar o meu consultório, e muda de ideia. Então, às vezes tem que pensar muito, né? Que Deus às vezes não permite, mas eu quero fazer esse curso. Deus vai vendo que Deus não tá abrindo as portas e insiste naquilo. E aí, então é orar para Deus. Senhor, me coloco nas tuas mãos, os jovens, principalmente, o que o Senhor deseja para mim. Quer que eu faça faculdade? Quer que eu faça esse curso técnico? Quer que eu faça uma escola missionária? Né? Então, cada um de nós devemos nos colocar, né, nas mãos de Deus pedindo orientação.